Bom dia, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências? Então, nós vamos na página 242, é o nosso último módulo da apostila 2, né, de ciências, e nós vamos falar, olha aqui, ó, das amiguinhas do solo, né? Quem serão as amiguinhas do solo? As minhocas, né? Amadas por uns e odiadas por outros, né? Tem pessoas que têm nojo da minhoca, mas a minhoca não é um animalzinho sujo. E a gente vai ver o porquê aqui, tá? A importância das minhocas na agricultura. Você aprendeu que um solo adequado para o plantio de hortaliças deve permitir a penetração das raízes, da água e do ar, certo? Aquele solo mais fofinho. Mas sabia que para isso acontecer, as minhocas contribuem e muito para o solo adquirir essas características? Nessas aulas vamos conhecer um pouco sobre esses animais. Então nós temos aqui o solo como se fosse fatiado, né? Para a gente ver como que é a parte de dentro. Claro que é uma ilustração, mas aqui mostra as minhocas cavam túneis no solo. Então a gente vê vários caminhos aqui e as minhoquinhas trabalhando, né? Então, enquanto ela vai cavando esse buraquinho, ela vai se alimentando, né? Ela vai também fazendo as suas fezes. Então, a gente vai verificar tudo isso, porque tudo isso contribui para o bom desenvolvimento do vegetal, da plantinha. Trocar ideias. Você já viu uma minhoca? Onde ela estava? Alguma vez pegou-a nas mãos? Como é o corpo de uma minhoca? E como ela se movimenta? Do que você acha que ela se alimenta? Então, olha quantas perguntas, né? Será que vocês souberam responder alguma delas aí? Será que já pegaram a minhoca na mão? Será que não? O que acharam, né? E o corpinho dela, como é formado, como ela se movimenta. Então, é isso que nós vamos estudar agora. Lá na página 243, agora sim é uma foto real, né? Ali era só uma ilustração na outra página. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Então, aqui eu tenho várias minhocas. Vocês podem perceber que a coloração, claro, aqui não é uma, aqui são várias. Então, você pode perceber que a coloração delas também é diferente, certo? Ó, algumas mais escuras, outras mais claras. Estamos vendo aqui, ó, como se fosse um anel, né? Aqui vários outros menores, então a gente vai saber a diferença, porque que esse aqui é maiorzinho, porque aqui são menores, né? E aqui eles ampliaram uma minhoca apenas, tá certo? Então essa aqui é a estrutura do corpo dela, ok? Então vamos seguir adiante aqui. Na número 1, qual é o formato do corpo da minhoca? Então você coloca aqui o que você acha, qual que é o formato dela. Número 2. As minhocas possuem a mesma cor? Será que possuem? A prof já falou, né? Na 3. É fácil localizar a cabeça da minhoca? Por quê? Então, vocês vão colocar o que vocês acham aqui. Então, ó, olha essa posição aqui, aqui, olha o corpo dela, né, alongado. Na 4. Qual outra característica do corpo da minhoca é possível observar? Então, observem aqui, né? Até agora, de todas essas questões aqui, o que não foi falado ainda? Então, você coloca aqui. Número 5. Na imagem 1, em que tipo de solo as minhocas estão? Arenoso, argiloso ou umífero? Como você chegou a essa conclusão? Então, assim, é importante que vocês pausem agora o vídeo e tentem responder a essas perguntas, porque são muito importantes. Tem muitas perguntas aqui que vêm de encontro ao que nós trabalhamos até agora, certo? Então, pausa um pouquinho e depois vocês retornam e a gente já faz a correção, tá certo? Bom, então quem pausou o vídeo já fez. Agora a prof vai ajudar aqui. Vamos ver se as respostas
tem algo a ver aqui, tá? A primeira tá assim, ó. Qual é o formato do corpo da minhoca? Então, aqui a gente vê que o corpo da minhoca, ele é alongado. Quem colocou que ele é cilíndrico também está correto. Então, aqui, vamos lá, é alongado, tá? Vou colocar completo, né? Fica mais bonitinho, né? Mais exato também. O corpo da minhoca é alongado, certo? Aí já façam a correção. Aí aqui embaixo nós temos assim, ó. As minhocas possuem a mesma cor? Nós vimos ali em cima que não, né? Então, nós vamos colocar aqui. Então, vamos lá. Não. É bom a gente, além do não, colocar algumas observações, né? Então, a gente observa aqui que as minhocas possuem cores diferentes. Então, a gente vai colocar que elas podem ser avermelhadas, rosadas, amarronzadas, certo? A gente pode usar esse tipo de termo também. Então, vamos lá. Elas podem ser avermelhadas, rosadas ou amarronzadas, certo? Seria isso. E na 3, vamos ver aqui o que vocês responderam. Deixa a prof organizar aqui. Opa, acho que não saiu, né? Vai fazendo a correção que a prof vai se entendendo aqui com as letrinhas. Agora sim. É fácil localizar a cabeça da minhoca? Vocês conseguiram localizar a cabeça da minhoca? Não é fácil, né? Então, aqui, ó, não é fácil. Bem difícil, aliás. Não é fácil. As duas extremidades do corpo são bem semelhantes, são bem parecidas. Então, a gente, olha, volta aqui na imagem, ó, são bem parecidas, certo? Então, a gente coloca aqui, né? Não é fácil. Pois as duas extremidades de seu corpo são bem, pode colocar parecidas, semelhantes, tá? Semelhantes, que tem o mesmo sentido. Não é fácil, pois as duas extremidades de seu corpo são bem semelhantes, certo? Voltando aqui, olha, bem parecidas, né? Fica difícil saber onde é a cabecinha dela. Agora aqui embaixo, ó, na 4. Qual outra característica do corpo da minhoca é possível observar, né? A gente observa aqui no corpo dela que ele é todinho formado por anéis, olha. Percebe? São vários anéis. Então, a gente coloca aqui também, né? No corpo da minhoca é possível observar anéis, certo? E na 5? Vamos ver aqui na 5. Deixa a prof marcar aqui. Na imagem 1, em que tipo de solo as minhocas estão? Então, aqui a gente já sabe, né, que é o solo umífero. Isso a gente já estudou também. Então, aqui, elas estão no solo umífero. Por que elas não poderiam estar no solo argiloso? O argiloso, nós vimos que ele tem uma consistência barrosa. Então, quando ele está molhado, úmido, ele tem uma consistência. Quando seca, né, às vezes está muito sol, está muito quente, ele seca, ele endurece. Então, não teria como a minhoca se locomover dentro de um solo argiloso, né?
o arenoso, ele é muito fofo, então ela é mais ainda do que o mífero, ele é muito solto, né? As partículas de areia são muito soltinhas, então é um local também onde ela não conseguiria se desenvolver, certo? Então, elas estão no solo mífero. Como que a gente sabe que aqui é solo mífero, ó? A gente pode perceber pela coloração também, né? É um solo mais escuro. Então, a gente coloca aqui também, tá? Porque é um solo mais escuro. Só para colocar a observação final aqui, certo? Então, façam as devidas correções aí. Na próxima página, na 243, conheça a minhoca. Agora sim. A minhoca é um animal invertebrado. Quando a gente fala invertebrado, é que ela não tem a coluna vertebral, não tem ossos. De corpo longo, como nós colocamos lá alongado, e cilíndrico. Já estudamos também o que é forma cilíndrica, né? Dividido em anéis ou segmentos. Então, aqui, ó, o que a gente percebe são anéis, que a gente pode chamar de segmentos também. Minhocas adultas possuem clitelo, que é o órgão reprodutor, que é esse aqui, ó, responsável por gerar filhotes. Lembra que aqui, ó, deixa a prof voltar. A prof falou que tinha os anéis e a gente também percebia que tinha um maior, né? Ok? Então, ele já aparece aqui na explicação. É o clitelo, ok? Então, aqui a gente pode perceber, ó, é o ânus, por onde saem as fezes, né? Os anéis, que ajudam na locomoção. O clitelo aqui, né, responsável pela reprodução, e aqui tem a boca, certo? Cada anel contém minúsculas cerdas, que são usadas para a locomoção e se parecem com pequenos espinhos. Sem essas cerdas, a minhoca não conseguiria se deslocar pelo solo, pois seu corpo é liso e úmido. Então, olha aqui, ó, eles aumentaram a imagem da parte do corpo, né, da minhoca, ó. Nós vemos aqui os anéis e vemos também aqui pequenos espinhos, tá? Porque ela já é muito lisa, ela é úmida, né? Então, ela não ia conseguir se locomover dentro do solo, certo? Quem já tentou retirar uma minhoca do solo com as mãos sabe que não é tão fácil, pois as cerdas ajudam-nas a se prender ao solo. Então, se você fizer muita força para puxar aqui, ó, você vai perceber que ela fica enroscando, né? É difícil de retirá-la do solo. Mas como a minhoca sobrevive embaixo da terra? Como ela respira? Então vamos lá. As minhocas respiram através da sua pele fina e úmida. Enquanto vão se movimentando, elas cavam túneis, facilitando a entrada de ar e de água no solo. A água deixa o solo com grande umidade e assim a minhoca consegue respirar, absorvendo o gás oxigênio por meio da sua pele. Então, olha como é importante a umidade desse solo que a minhoquinha vive, né? Porque a pele dela, o corpinho dela é revestido por uma pele e essa pele é fina, né? E tem que se manter sempre úmida, porque ela faz aquela respiração, né? Que é pela pele. Ok? Aqui embaixo nós temos duas imagens. Aqui, ó, o solo precisa ser mantido úmido para que as minhocas possam respirar. Então, a gente percebe que é uma horta, né? A gente consegue ver aqui o solo, que é um pouquinho mais escuro, né? Então, tem a hortaliça aqui e eles estão regando, né? Tem um regadorzinho aqui para manter esse solo úmido. Solo úmido não é solo encharcado. Então, a quantidade de água tem que ser uma quantidade equilibrada, não que você jogue água assim, você vê aquela poça de água que depois já vai absorvendo, você vê que fica meio empapado, né? Então, tem a quantidade aí correta para colocar. E aqui do lado a gente vê, né, o solo, né, que é mais escuro, e a gente vê uma minhoca aqui, que é um pouco mais clara também, né?
Percebe? A pontinha dela tá para fora e a gente não consegue identificar com facilidade se é o ânus ou se é a cabeça, né? Lá na página 245 agora, a prof vai deixar para vocês a atividade 1, tá bom? Então, vamos lá na leitura. Os túneis cavados pelas minhocas também contribuem para o desenvolvimento das hortaliças, pois facilitam a penetração das raízes das plantas. Não pense que a importância da minhoca para por aí. Olha só, tem mais benefícios. Elas também contribuem para a fertilidade do solo, ou seja, elas tornam o solo mais rico em nutrientes. E veja como isso acontece. Então, a gente vê aqui o solo, a gente vê assim vários túneis, as minhoquinhas, e percebe que aqui é como se fosse uma plantação, né? Uma horta. Aqui embaixo nós estamos vendo as raízes, ó. Então, vamos ver aí, além desses túneis que facilitam a entrada de água, de oxigênio, o que mais ela ajuda? Então, vamos lá. Enquanto a minhoca se desloca, ela vai se alimentando da matéria orgânica. Lembra que nós falamos que o solo umífero tem matéria orgânica, né? Que são restos de animais, de plantas, ó, como o esterco, por exemplo, também, né? As plantas e os restos de animais, que a prof já tinha falado. Esse esterco aqui são as fezes de animais, né, que são utilizadas para adubar a terra. Daí a gente fala assim, mas esterco de animal, cocô de animal, como é que vai adubar uma terra? Se você parar para pensar, por exemplo, a vaca, o boi, o que eles se alimentam? Eles se alimentam da própria grama, de vegetais, né? Então, as fezes desses animais são ricas, né? Rica em matéria orgânica, rica em nutrientes que faz com que a planta absorva isso e consiga se desenvolver com mais saúde, de forma mais saudável, né? Não é qualquer fezes, né? Esse material ingerido depois é eliminado pelas fezes, então esse material orgânico que ela encontra aqui, na hora que ela vai fazendo o buraquinho, ela vai comendo, é o alimento dela. Então aqui, ó, esse material ingerido, esse alimento que ela come, depois é eliminado pelas fezes, rico em nutrientes. Ou seja, o cocô da minhoca aduba a terra, sendo ótimo para o desenvolvimento de hortaliças. Então, adubar o que é? Fertilizar, tornar produtivo, colocar nutrientes na terra. Então, só tem benefícios aí, né, para o solo a presença dessas minhocas. Portanto, quanto maior a presença de minhocas no solo, mais qualidade ele terá e, consequentemente, melhor será a produção de alimentos. Então, ela é parceira do solo, certo? Aqui eu vou deixar para vocês a atividade 1. Aqui, discuta com seus colegas, não tem como a gente discutir com os colegas, né? Mas mesmo assim, vocês vão responder a 1, a 2 e a 3 que a prof vai deixar. Ó, que tipo de solo é mais apropriado para a sobrevivência das minhocas? Arenoso ou umífero? E por quê? E isso nós já trabalhamos. Então, vocês vão fazer uma resposta bem completinha. Coloca o tipo do solo primeiro e explica por quê que é apropriado, tá? Início de resposta com letra maiúscula, ponto final para finalizar a resposta e letra legível, tá? Número 2, explique por que as minhocas tornam o solo favorável ao plantio. Ok. E 3, por que as minhocas não podem ficar expostas à luz solar? Então, pensa, nós falamos das condições que tem que ficar o corpinho dela. Então, por que ela não pode ficar exposta à luz solar? Tá? O que será que acontece? Então, vocês vão fazer essas 3 atividades. Aí, lá na página 248, vamos seguir adiante aqui. Anotaram lá que é para fazer a número 1, a 2 e a 3 da 245. E nós vamos lá na 248, ó. Vou deixar um desafio aqui para vocês, tá bom? Por que as minhocas saem da terra depois da chuva?
Então, fica aí para pensar, tá certo? Então, pensem e vocês podem colocar aqui também, ó, a resposta. Tem um espaço bem grande aqui do lado, vazio, vocês podem registrar aqui. Então, coloca aqui o que vocês acham, né? Por que as minhocas saem da terra depois da chuva? Ok? Deixem registrado aqui. Então, caprichem nas atividades, façam com bastante atenção, certo? E até a próxima, turma. Tchau, tchau.